Então, olá a todos. Na aula de hoje a gente vai falar de redes neurais recorrentes, que são arquiteturas de redes para modelos de sequências, né? E que servem para várias coisas, inclusive para você modelar linguagem, mas serve para uma série de outras coisas ligadas com você relacionar, né, tipos de dados diferentes, como imagem e texto, e a gente vai ver a base disso, né? Então, assim, um resumo da aula aqui, a gente vai começar discutindo o, o que é necessário para processar sequências usando uma rede neural, né? E a gente vai discutir e mostrar a arquitetura básica de uma rede recorrente e daí dar exemplos, né, de como que isso funciona na prática, né? E vai focar num ponto importante, que é exatamente o ponto do aprendizado, que eu já falei aqui no curso anteriormente, que é a estabilidade do treinamento, né? Porque você está fazendo gradiente descendente, tem que fazer backpropagation e tem que se preocupar como o gradiente está evoluindo, né? Para ele nem explodir, nem desaparecer. A gente vai estudar isso, como isso ocorre nas redes recorrentes, e daí analisar intuitivamente o que a rede recorrente está fazendo, né? E voltar a esse problema, né, do fluxo do gradiente em relação às redes recorrentes e ver como você melhora isso, né? E você vai chegar, a partir das redes recorrentes, a gente vai chegar na LSTM, né? Que é, inclusive, o nome está ligado com essa questão de, assim, esse condicionamento, né? E da localização, né? Porque a LSTM é Long Short Term, né, Network, né? E daí a gente vai discutir, possivelmente, de você ter redes recorrentes e LSTM, né, em várias camadas, etc. Isso vai ter depois uma relação com transformers, né? Então, isso é uma visão geral da aula. A gente começa logo nessa parte de como processar sequências, né? Então, isso é uma grande diferença assim, do que a gente fez no curso até agora, inclusive colocando no contexto de probabilidade, né? Quer dizer, até agora a gente viu redes neurais, né, para sinais espaciais, né? Então, você pode ver o sinal espacial como você tem aquele domínio e isso que vai ser analisado. É uma rede de dados, você tem os dados dentro daquele domínio. Então, tipicamente, né, a gente estava interessado em imagem, estudou as redes de convolução para imagem, e você modela isso, né, do ponto de vista de teoria de probabilidade, como um campo de Markov. Quer dizer, você quer, né, os dados ali, né, fazem parte de um campo de Markov, e você quer aprender uma distribuição de probabilidade em cima desse campo de Markov, né? E aí, tipicamente, você tem exatamente essa questão, que é uma rede que ela vai, assim, trabalhar com aquele dado, quer dizer, e no caso até de aprendizagem supervisionada, né? Quer dizer, você tem a rede que você vai treinar, né? Você dá uma imagem, por exemplo, se é um problema de classificação, você vai dar o rótulo e você vai treinar para predizer, a partir da imagem, o rótulo, né? Isso foi o que a gente viu até agora e viu, né, arquiteturas de rede, né, para fazer análise e para fazer síntese, mas em todos os casos você tem um problema que é um para um, né? Entra na rede uma coisa e sai outra, é uma função mesmo, assim, nesse sentido, né? Agora, quando a gente passa para sequências, né, você tem, né, uma coisa que é importante, é que você tem uma ordenação das coisas e você não tem, assim, a priori, como dizer qual é o tamanho daquilo. Uma sequência pode ser uma sequência infinita, por exemplo, né, um conjunto enumerável, uma sequência infinita, e você tem que ter uma estrutura que lida com essas duas coisas: um condicionamento de dependência, né, da ordenação, e outra que você não tem, né, a priori como definir, né, qual é o tamanho da sua sequência. Pode ser uma coisa em aberto, né? Aí você passa de um campo de Markov para uma cadeia de Markov, que exatamente vai modelar essas interações condicionais, né, ao longo da sequência ou ao longo do tempo, né? E tem várias maneiras de você aplicar sequências. A gente vai ver que é um negócio muito poderoso, porque um exemplo é você ter um processamento que é um para muitos, né? E uma aplicação prática, que a gente vai voltar mais para isso no final do curso, é você poder, a partir de uma imagem, dizer qual é a legenda da imagem. Quer dizer, você
saber ler uma imagem, olhar a imagem dessa imagem, a legenda dela é isso, né? E aí, nesse sentido, você entra com uma imagem, o que você quer sair é uma sequência de palavras que descreve aquela imagem, né? Então, é um problema de um para muitos, né? Então, isso aqui seria um exemplo de uma rede que processa sequências, né? No caso, meio ao contrário, né? Porque a sequência é na saída, não é na entrada, né? Mas aí você tem um processo ao contrário, né? Que é um problema, por exemplo, de classificação de vídeo, né? Você tem uma sequência de imagens, né? E você quer classificar aquele vídeo. O vídeo é um vídeo de futebol, né? E aí você vai ver que assim, a descrição que acontece ali no vídeo é um chute a gol, uma coisa assim, né? Então aí é o contrário, né? Quer dizer, você entra com uma sequência de imagens e vai sair com a classificação, né? Então você pode ter um para muitos, muitos para um, e você tem um caso geral que é muitos para muitos, né? E aí esse caso você pode também aplicar para a imagem, né? Quer dizer, uma sequência de imagens de um vídeo, né? Mas você quer classificar o vídeo em relação ao que está acontecendo no vídeo. Então, voltando ao exemplo de futebol, vai cobrar um pênalti, fez um gol e tal. Então, são coisas que acontecem, né, ao longo do vídeo que você quer classificar, né, e dar rótulos para cada frame e detectar, inclusive, mudanças e coisas assim, né? E aí, finalmente, você tem um caso que assim, a gente vai focar aqui um pouco, né, na aula, que é o caso que já entra na parte de linguagem, que é um caso muitos para muitos, mas nota que aqui entra uma sequência de palavras, por exemplo, né, e sai uma sequência de palavras. Mas a questão é que, assim, no caso geral, você não precisa, né, entrou uma coisa, sai uma coisa. Você pode ter uma sequência que você analisou e aí aquele dado, né, vai permitir você produzir alguma coisa para uma outra sequência. Aí nota que nesse caso é tipicamente um processo generativo, porque você está pegando os dados de uma sequência, no caso, né, uma sequência de palavras, né, e vai gerar outra sequência, né, diferente, né? E para isso tem essa defasagem aqui, porque você precisa de ter uma janela ali para poder entender o que era aquela sequência para poder gerar a próxima. Então, esse modelo aqui é tipicamente generativo e a gente vai focar nele aqui, tá? Mas serve para todos esses outros também, né? Então, a gente vai começar agora falando da arquitetura da rede recorrente, rede neural recorrente. E a ideia, na realidade, é o seguinte: é que você tem, né, um estado interno, né, que é atualizado à medida que você vai processar a sequência, né? Por isso que é recorrente, né? E a gente vai ver que isso, de uma certa maneira, se relaciona com os filtros, né, de um operador de convolução, né? Porque no operador de convolução você tinha uma invariância por translação, aqui você vai ter de uma certa maneira, uma janela né, ao longo da sequência que ela vai sendo transladada ali também, e ali é um negócio até mais forte, porque é a dependência condicional, né? Então, a ideia é o seguinte: você vai ter essa recorrência, né? A ideia é que você tem uma fórmula, né, que no estado T, né, você vai predizer, né, alguma coisa ligada com esse estado, né, que é baseado no que veio antes, né? Então, você tem o estado T-1, né, que é o condicionamento, né? Você tem a entrada naquele estado T, e aí você vai ter um novo estado correspondente a esse, né, que vai condicionar, né? E o que você vai aprender? Na verdade, o que você vai aprender é os parâmetros dessa função de recorrência, né? Que exatamente você vai dar esse x de t, que é a entrada, e a recorrência do estado anterior. E aí aqui você vai acumular o estado atual, vai atualizar o estado atual aqui dentro, e pode ter uma saída ou não, né? Calculada a partir disso. Então, o negócio importante é que o que é aprendido aqui são os parâmetros dessa função aqui, né? FW, né? E como está óbvio aqui, né? Quer dizer, a mesma função, né? Ela vai Você vai aprender essa função e esse W aqui vai ser uma matriz grandona e tal, não sei o que lá que vai lidar com isso, mas ela serve para todos os passos de tempo, né?
E aí isso implica que ela está, de uma certa maneira, entendendo uma certa janela de condicionamento do que vem antes para predizer o que vai vir depois, né? E aí, nesse sentido, ela está funcionando como um filtro, mas com essa relação de dependência, né? Então, aqui a rede básica, né? Porque aqui eu falei da função, mas não falei como é que é a função, né? Então, a rede tradicional, né? Recorrente, né? Ela tem um único vetor, né? Escondido, que é esse vetor H, né? Que pode ser grandão, né? E aí ela vai ter uma função de ativação que tipicamente é uma tangente hiperbólica, né? E pode ter também um termo de viés, né? Um bias aqui, né? Então, você aplica, né, os pesos aqui, né, no estado, né, nesse vetor, e aqui o bias ele vai, né, ser aplicado na entrada aqui no X, né? E aí, com isso, né, você tem o novo estado, aí o novo estado, para ter essa saída, você vai ter uma outra matriz aqui, né, que é em cima desse H, né, e daí você vai ter a saída, que você pode calcular, e aqui em cima disso aqui que você vai ter a sua função de perda, né, que você quer aprender, né? E isso é uma curiosidade, quer dizer, essa rede básica padrão RNN, né, também é chamada de Hellman-RNN, né, que na tradição de matemática, a pessoa que descobriu a coisa e tal, né, foi esse Jeffrey Hellman, né, então é também chamado de Hellman-RNN. E aí, o negócio que é interessante aqui, né, a gente entender essa recorrência como um grafo computacional, né? Então, a gente vai desdobrar a recorrência, e aí você imaginar, bom, aqui tem um t-1, né, mas no tempo igual a zero não tem nada antes, né? Então, tem o Big Bang, né, e tal. Então, assim, a gente imagina que no início você vai ter um H0 aqui, que você pode inicializar para zero de uma outra maneira, e aí o primeiro elemento da sequência é x1, né? E aí você vai aplicar nessa recorrência, vai ter um H1, né? E daí vai continuar, né, com o x2 e o H2, etc., até terminar a sequência e ter um HT, né? Aqui nota que como é que você vai saber que terminou a sequência? Então, aí a gente vai ver depois que você tem, né, uns elementos especiais aqui que diz que começou a sequência e que terminou a sequência, né? E aí você vai poder sincronizar as coisas aí, né? E nota que isso é um vetor, então você pode assim, pegar um pedaço do vetor para dizer que aquilo significa tal coisa, né? Isso você pode até usar dentro do aprendizado, né? E, como eu falei, quer dizer, um negócio importante aqui, que a gente abriu aqui, né, o gráfico computacional, mas, na realidade, pelo fato de ser recursiva, né, a gente está aplicando, na realidade, o mesmo, né, assim, essa matriz aqui, né, ela serve para todas as instâncias, né, todos os elementos da sequência, né? Então, aqui, na hora que a gente vai fazendo isso, né, a gente vai reusar, né, essa matriz de pesos, né? E aí, no caso geral, né, quer dizer, que você vai vindo aqui, chega aqui, né, essa única matriz, né, ela vai sendo atualizada, né? E depois que você aprendeu, né, ela vai, de uma certa maneira, saber como fazer essa evolução do estado interno à medida que a sequência vai sendo processada, né? E aí, se você tem, né, você vai querer uma saída, quer dizer, aquele caso, né, não é muitos para um, mas muitos para muitos, né? Quer dizer, você vai colocar aqui, né, aquela segunda parte, né, que é a outra matriz, e vai gerar esse y, né? E aí nesse y aqui você vai ter a função de perda, né? Então você tem uma função de perda que, a rigor, a gente vai fazer a mesma coisa, quer dizer, uma função de perda que é aplicada a cada elemento da saída, mas na realidade pode ser, em geral, é a mesma função de perda, né? Só que vai modificar porque ela está sendo aplicada a cada um desses dados, né, separadamente, né? E isso é exatamente o que vai dar a diferença de uma rede, né, que é um para um, de uma rede que é muitos para um, e como é que você faz o aprendizado e o treinamento. A gente vai ver que isso tem uma influência muito grande
na maneira que o treinamento funciona, né? No comportamento do gradiente, no processo de gradiente descendente, que a gente vai discutir mais para o final da aula. Então, bom, quando você tem o caso muitos para um, é um caso particular desses, né, muitos para muitos, né? E também, por outro lado, esse, né, um para muitos também é um caso particular, né? Então, essa ideia geral, né, da rede recorrente, né? Só que agora eu queria... porque todos esses modelos anteriores, né, quer dizer, esse que é muitos para muitos, né? Muitos para um e um para muitos, é o mesmo esquema, né? Você tem são casos diferentes do mesmo esquema, porque tem essa sincronização do que está entrando com o que está saindo. Agora, essa aqui, que é sequência para sequência, né? Muitos para um e um para muitos, no seguinte sentido, tem que ser assim porque você tem uma defasagem no tempo. Então, a ideia toda, né, é um negócio que eu não falei em detalhe antes, mas assim, você vai pegar e processar uma sequência e você aprendeu alguma coisa que vai gerar um estado interno que vai permitir você inicializar um outro processo de geração, né? Então, esse HT aqui, que é o final da coisa aqui do primeiro estágio, né? Ele, na realidade, vai inicializar um outro processo geracional, né? Então, aqui, né, você vai ter uma outra matriz, né? E essa outra matriz ela vai não precisa do X aqui, né? Ela vai continuar sendo usada aqui para treinar uma outra coisa. E é aqui que você vai botar a sua função de perda, né? E aí nota que esse esquema aqui ele é muito parecido com um encoder-decoder, né? E até por isso que é uma coisa que é boa para o modelo generativo, né? Porque assim, você está analisando o dado aqui para chegar numa representação, né, da distribuição de probabilidade ali que vai permitir você gerar coisas a mostrar a partir disso, né? Então permite, em particular, gerar uma outra sequência, né? E, obviamente, está claro aqui, quer dizer, eu apresentei de maneira separada, né? Mas isso é end-to-end, né? Quer dizer, para treinar, você tem que fazer isso tudo junto, né? Não dá para treinar esse pedacinho aqui sem ter isso aqui, né? E isso aqui que é usado, em geral, para os modelos de linguagem, os large language models, etc., né? Então, para entender bem o processo, o que eu vou fazer é mostrar aqui um exemplo bem simples para entender como é que funciona na prática ali, né? Então, exatamente pegando essa ideia do Large Language Models, né, que a ideia, né, os dados de entrada, na realidade, seria uma sequência de caracteres, né? Então, você vai ter caracteres, né, e a ideia é que, a cada momento, né, você vai conseguir fazer uma predição do caractere seguinte, né? E aí a primeira coisa que você precisa é como representar os elementos da sua sequência. Uma coisa que para modelo de linguagem é muito usado, né, é o tipo de codificação para o elemento da sequência. Então, aqui, eu estou dando um exemplo da maneira mais fácil de codificar esses caracteres. No caso, imagina que você tem letras, né? Então, cada letra vai ter um código, né? E esse código aqui é chamado de one-hot encoding, que, na verdade, ele não é muito esperto, mas é muito fácil de fazer, que é assim, se eu tenho N elementos, né, eu vou ter um vetor que vai ter 1 na posição daquele elemento e 0 na dos outros. E aí é muito fácil de ver. Então, aqui eu tenho, meu vocabulário são 4 letras, H, E, L, O, né? Então, eu tenho um código binário, né, que você pode imaginar que é um vetor binário, né, que em cada bit ali ele vai ter, né, 1 para a letra correspondente e 0 para outras, né? E isso é muito fácil de fazer, né? E funciona bem para esses exemplos simples, né? Nos casos reais, a gente vai ver, quando a gente falar, né, de large language models, etc., você vai querer, na verdade, não modelar letras, né? A entrada não vai ser letras, vai ser, na verdade, a partir de palavras, mas você também não vai codificar a palavra, você vai codificar o que é chamado de token. Aí esse token ele é analisado probabilisticamente para você
poder representar da maneira mais eficiente, etc. Depois eu vou falar isso com mais detalhe, mas só para vocês colocarem no contexto, né? Bom, então, a gente quer treinar essa sequência aqui, hello, né? Que é a palavra hello, né? Com essas letras, né? Então, a gente tem a fórmula aqui da rede recorrente, né? A gente quer aprender esses pesos, né? WHH, as matrizes, né? WHH e WXH, né? Baseado nessa sequência. Então, né? Vai entrar aqui as letras, você vai codificar na camada de entrada com esse one hot encoding, né? E aí aqui você tem, né, na recorrência, eu pegar esse último caso aqui, né, daqui para cá você tem, né, a primeira matriz, né, que é o bias aqui, né? E aqui é a matriz de recorrência, né? Então daqui entra o anterior, esse vetor anterior, e daqui entra o vetor de entrada, e processando essa matriz ela vai dar a saída. Então, na verdade eu desenhei aqui porque é mais fácil desenhar aqui no final do que no meio, né? Mas aqui você vai ter esse processo aqui no primeiro caso, esse processo vai se repetindo, né, a cada passo, né? E aí, na medida que vai repetindo, vai ter essa saída aqui, né, que você vai treinar essa outra matriz, que é esse WHY, né, que quando você aplicar nesse vetor, vai te dar esse outro vetor, que é o vetor de saída. E aí, esse vetor de saída, você pode, na verdade, interpretar ele, né, como assim, a probabilidade de ser a letra tal, etc. E daí você vai fazer algum processamento aqui para chegar nessa probabilidade, escolher a letra. Então você vai ter, e como na verdade aqui é o treinamento, né? Quer dizer, você entrou com H, E, L, L, né? E aí você, dado o H, você tem que saber fazer uma predição que depois do H vem o E, né? Porque a palavra é hello. Depois do E vem um L, depois desse L vem um outro L, e aí depois desse segundo L vem um O. E aí você treinou para essa sequência aqui. E aí você tem os pesos, né, dessas matrizes, né? Dessa matriz WXH, WHH e WHY. Então, esse é o processo, né? E aí você vai fazendo uma de cada vez, né? Quer dizer, você começa aqui, né? E aí você vai ter, né, a função de perda aqui associada, etc., né? Aí vem para cá, aí nota que, olha só, daqui para cá eu aumentei o estado e eu estou levando o conhecimento anterior para cá, né? Porque vem, né, com esse condicionamento aqui. Aí daqui para cá aumentou mais ainda, né? Então você está olhando essa janela e aí, né, você vem para cá e aí terminou, né? Então nota que a ideia é que em cada lugar desse você quer pegar a posição certa, né? Então aqui você quer pegar o L, esse aqui tem que ser vai ter que ser o máximo aqui, né? Aqui você quer pegar o outro L e tal, aí você vai ter que pegar os valores certos para dar, né, no One-Hot Encode o que você quer, né? E aí, uma vez que você treinou, né, na hora que você vai gerar, né, que eu chamo aqui de test time, né? Você vai amostrando cada caractere. Aqui a gente treinou, né? Dado um caractere, você tinha um exemplo aqui, você vai treinar para predizer o próximo. Mas uma vez que foi treinada na inferência, né? Você vai usar o próprio mecanismo para continuar, né? Então, você começa com a primeira letra da palavra aqui, o H, né? E aí você quer predizer o E. E aí, quando você faz a predição do E, você realimenta a rede com o próximo estágio, com o E, e aí a rede vai continuar, e daí ela vai predizer o L, que vai realimentar, assim por diante, até no final você vai conseguir, né, essencialmente, reproduzir aquela sequência, né? Você treinou para a palavra hello, você começa com H, vai dar um hello, né? Só uma questão aqui que poderia ser um pop quiz, né? Aqui eu treinei só com hello. Se eu começar com O, o que, que vai acontecer, né? Assim, o O é o último da sequência, né? O que, que vem depois do O? A gente não sabe, né? Aquela coisa, começa pelo Big Bang e termina pelo, né, o dia que Mashiach chegar, uma coisa assim, né? Então, assim, o caso que a gente está treinando com um conjunto de dados muito restritos. E, provavelmente, se você começa, né, com um E, né, você vai ter elo, né?
Então, é só para entender um pouco a modelagem da coisa, né? Então, agora a ideia assim, é como é que você treina mesmo, né? Porque a gente falou, põe a função de perda aqui, a gente vai treinar, etc., mas como é que você faz isso na prática, né? Então, a ideia é o seguinte, se a gente quisesse aquela coisa, tem duas afirmações, né? Uma que a teoria na prática é outra e outra na teoria na prática é a mesma, né? Então, aqui, assim, a ideia é se a gente fosse nessa segunda opção, né? Quer dizer, a gente tem uma única função de perda que tem que ser aplicada a todo mundo, né? Então, a rigor, o que a gente gostaria de fazer a gente fez pegou a sequência inteira, né? Foi passando ali e tal, e aí a gente tem que treinar fazendo backpropagation, né? Então, vai avaliar aqui, vai calcular, né, as derivadas parciais e tal, e vai fazer o gradiente descendente voltando aqui com backpropagation, né? Só que isso aí tem um problema, porque a função de perda aqui, né, agregada, né, ela leva em conta a sequência inteira, né? E aí, primeiro que, assim, você tem que guardar esses dados todos, né? E o gráfico computacional aqui vai ser imenso, né? Então, é muito caro tanto em termos de memória quanto em termos de processamento, né? Então, o que o pessoal faz na prática, né? Até tem outra questão aqui que é interessante, é o seguinte, que em computação, bom, vocês que são de computação, quem é de computação sabe que, assim, quando você sabe o tamanho de uma coisa, você reserva uma área de memória e tem maneiras de lidar com isso, né? Pode ser a memória, né, que está toda, né, assim, num certo lugar, ou você pode repaginar e tal, mas se você sabe o tamanho, é fácil de você gerenciar. Mas quando você não sabe, é muito mais complicado, porque, assim, em princípio, você poderia precisar de memória infinita, e aí, né, exatamente a questão da recorrência, né? É, então, na prática, o que se faz é o seguinte: você vai ter uma backpropagation truncada. Isso, de uma certa maneira, em termos filosóficos, ele é interessante de pensar, porque assim, você pensa, quando você está processando uma sequência, né, pensa na rede de convolução, no filtro, né? Se você está aplicando convolução num dado temporal, né, você pode ter uma janela de tempo, né, que vai deslizando, né, e você vai calculando as coisas dentro dessa janela de tempo. Quem estudou processamento de sinais sabe que tem uma porção de maneiras de você até estender essa janela de tempo para ficar infinita, né? Usando exatamente recorrência, né? Então, aqui a gente pode pegar essa ideia e imaginar o seguinte, quer dizer, que você tem uma janela, né, que você está fazendo o aprendizado usando uma coisa que você truncou por uma janela. Só que a gente não vai deslizar essa janela como uma convolução. A gente vai, na verdade, fazer blocos ali, né? E aí vai treinar um pedaço através de o backpropagation e usar o que vinha antes para treinar o próximo e o que vem depois para fazer o backpropagation do que vem depois, né? E isso funciona na prática de maneira razoável, né? Então, é como eu falei, você tem esse primeiro estágio aqui, se definiu essa janela aqui, aí tem um segundo estágio, né? E aí você vai pegar o que você treinou até aqui, né? E usar para treinar aqui, e quando você for voltar, você faz o inverso, né? Quer dizer, você vem até aqui, e aí quando você voltar, isso aqui vai aproveitar para treinar esse aqui, quer dizer, você vai e volta, né? Então, você vai ter sempre uma coisa que aí é a situação ideal em termos computacionais, porque você define o tamanho dessa janela, de acordo com seus recursos, né? Obviamente, isso aí tem uma implicação de como que você vai aprender, né? Quão melhor, etc., né? Mas só para não confundir, quer dizer, a gente estava falando, né, que o modelo probabilístico de uma rede desse tipo, né, é uma cadeia de Markov, e a cadeia de Markov modela um processo estocástico estacionário. E por trás do processo estocástico estacionário tem uma janela, entre aspas, né, mas não é a mesma dessa aí, só para vocês entenderem, né? Bom, mas aí funciona, você faz isso, funciona, né, e é como é treinado, né? Então, agora vamos ver assim, um pouco exemplos de como é que isso é usado na prática. E o que é impressionante, na verdade, até para mim, até depois de ter estudado muito
né, a aprendizagem de máquina, né, com redes neurais, eu sempre me surpreendo quando vejo resultados, né? Porque funciona, né? É aquela coisa assim que parece mágica, né? E a gente vai ver alguns exemplos aqui. Então, esse primeiro exemplo até mostra que, na verdade, tudo isso que eu falei pode parecer um pouco complicado, mas, na verdade, é muito simples. Então, esse código aqui em Python, né, que, na verdade, é um pouco modela aquilo que eu falei, né, a RNN mínima para caracteres, né, ela tem 112 linhas de Python. Né? Tem aqui esse dist no GitHub, né? E aqui é o código mesmo, né? Se eu desse um zoom, dava para ler e mais ou menos ver o que está implementando aquilo que eu falei. Né? E funciona bonitinho. Né? Agora, se a gente pegar um caso real, né? Que aí a gente começa a ver como a coisa funciona, assim, se você pegar... Porque ali a gente estava treinando só hello, né? Mas, na realidade, isso como é uma rede generativa, né? Você quer aprender uma distribuição de probabilidade, né? Você quer aprender esse processo estocástico estacionário, você tem que ter, né, em termos dos dados, assim, da estatística da coisa, você tem que ter amostras suficientes para poder aprender, né? Então, para coisas mais complicadas, muitas amostras, né? E para coisas sérias, de repente, as melhores amostras. Então, aqui é um caso concreto, né? Você pegar todos os sonetos de Shakespeare, né, e alimentar na rede, aí vão ver o que ela faz, né? Então, aqui dá para a gente ver, né? Obviamente não é uma rede tão simples quanto aquela, um pouquinho mais complicada, mas assim, na primeira, assim, você treinou algumas épocas, tal, né? Aí você vai ter isso aqui, né? Nota que se você olhar, já tem uma estrutura gramatical, porque você tem palavras, né? Tem espaços, tem vírgula, né? E o tamanho das palavras vai variando, mas não é um negócio completamente doido, né? Então, ela já meio que a gente diz assim, não, eu quero aprender, mas ainda não sei quase nada. Aí você treina mais um pouquinho, aí você começa a ter uma coisa mais interessante aqui, porque a estrutura gramatical já está mais bem formulada e tem umas coisas a mais, por exemplo, como aspas e tal, né? E frases e coisas assim, né? Mas as palavras não querem dizer absolutamente nada, né? Não sei que língua é essa. Certamente não é nem o inglês da época de Shakespeare, né? Que é diferente do inglês contemporâneo e nem o inglês contemporâneo, né? Aí você treinou mais ainda, aí você começa a ter palavras, tá vendo? Ó, mas algumas são palavras mesmo e outras não, né? Você tem that, me, né? For, né? Mas tem umas coisas meio doidas, né? Overlical, né? Gocton, né? Umas coisas assim meio doidas. Mas você vê que aqui ele já está aprendendo mesmo, né? As palavras, né? Aí você treina bastante. Aí olha essa frase aqui. Se você ler essa frase, não vou dizer que foi o Shakespeare que escreveu, mas parece que foi ele, né? Não tem nada errado ali, né? As palavras estão corretas, né? Não vou dizer que a semântica está correta, né? Nem que a gramática está perfeita, mas assim, aqui ele aprendeu bastante coisa, né? E dá para mostrar que esse modelo tem potencial de aprender, né? É um corpo linguístico, né? No caso, os sonetos de Shakespeare, né? Se você quiser ir mais longe, você pode pegar uma peça de todas as peças de Shakespeare e alimentar o modelo, né? E aí você vê que ele pega a estrutura do texto de uma peça, né? Da descrição de uma peça, porque aqui tem os personagens, né? Inclusive, né? Ele aprendeu os personagens. Tem o Rei Lear, né? Tem a Viola, tem, né? Pode ser até que ele esteja misturando os personagens, né? Da Tempestade com o Rei Lear, com, né? O Henrique III, etc. Né? Mas assim, já você vê que ele aprende a estrutura, né, do texto de uma peça de Shakespeare, aprende o universo do Shakespeare e nos modelos mais sofisticados, assim, você vai ter uma coisa que tem o contexto e a semântica, né, da obra do Shakespeare, né? Eu vou dizer assim, a gente está num curso aqui, né, de modelos generativos, né? Eu não vou dizer que tem a criatividade do Shakespeare, mas ele aprendeu qual é o estilo do Shakespeare. Isso que eu acho que é o ponto importante de perceber, né? Então, assim, a gente viu o que ela faz, mas agora
que é interessante a gente entender como que ela faz, porque assim, o negócio que vocês podem estar se perguntando, né, é assim, a gente, pelo menos para mim, quer dizer, essa parte de processamento de sinais, né, clássico, né, principalmente processamento de imagem, né, que fazem análise de estrutura, eu entendo muito bem, né? Mas quando você passa para um modelo de sequência, como que a gente aprende, né? Porque como é um modelo recorrente, naquelas matrizes gigantescas, né? O que está onde, o que ela está aprendendo aonde, né? Então, aí a ideia é a gente entender um pouco isso, né? Através de visualização. Isso é um trabalho muito legal, né? Na verdade, da Li Feifei, né? Com o Johnson e outros autores, né? Que exatamente, na verdade, o Justin Johnson é o autor desses slides, né? Do curso lá de Stanford, né? Eu estou usando eles e reinterpretando, eu mudei muito a estrutura da aula dele, mas estou usando esse material, né? E eles fizeram esse trabalho fantástico, né? Para entender através de visualização, que eu prezo muito porque a nossa área aqui de pesquisa é visualização, né? É, e eu acho que você entender as redes neurais dessa maneira intuitiva, né, através de visualização, é realmente a maneira certa, assim, de poder realmente ver para crer, né, ou crer para ver, né? É, então, a ideia aqui é o seguinte: você tem aqui, né, correspondendo nesse estado aqui, né, o H, né, o hidden state, né, você vai ter um vetor que tem o tamanho que você quiser, né? E aí a ideia é que cada vetor desses, no caso, ele pegou aqui, né, o elemento 56 desse vetor H, né, para tentar entender o que ele significa, né? E aí eles fizeram uma coisa que é meio óbvia depois que você fez, né? Igual aquela história do Colombo, né? Depois que ele botou o ovo em pé, todo mundo sabe fazer, mas ter essa ideia não é trivial, né? Então a ideia, ele deu um código de cor, né, variando, imaginando que aquela matriz, aquele vetor tem os valores entre -1 e 1, né? Ele deu, se não tiver, você normaliza, faz uma coisa assim, né? Aí ele deu uma cor, né? Um gradiente de cor para o valor de cada posição, né? E aí você vai ter uma coisa desse tipo aqui, né? Que nesse caso aqui você está olhando, não dá para entender muito o que está acontecendo, mas se você for pegar um por um e olhando um por um, com textos específicos, você vai entender o que ela está aprendendo da sequência, né? E aí a gente vai ver aqui, por exemplo, olha isso aqui. Isso aqui é uma célula lá, uma posição do vetor, que ela está detectando? Ela está detectando o que está entre aspas, né? Então, aqui abriu uma aspa, está lá que terminou uma aspa, que mudou totalmente de cor, né? Aí aqui não tem aspa, é outra cor. Aí abriu aspa, voltou exatamente igual. E essa célula, assim, no processo, isso é um paper que eles fizeram, né? Então, botaram dados ali, sempre dava isso. Então, essa célula, com certeza, num corpo linguístico, treinado com aquele corpo linguístico, ela vai detectar, né, a estrutura de alguma coisa que está entre aspas. Então, ela nota que ela modela o começo, o fim, né? E isso está lá, né, codificado naquele estado ali, né, e é resultado, né, da modelagem, né, desse processo estocástico estacionário, né, que tem essa dependência, né? Então ele consegue detectar essas transições, né? Aí aqui nota que aqui é um negócio binário, né? Passou, né, de tá dentro de aspas ou não, né? Aí aqui é uma célula que vai saber o tamanho de uma linha, né? Você tem no caso, né, quebra de linha, né? Então ela vai detectar onde tem uma quebra de linha e vai contar o tamanho da linha. Então ela vai aumentando aqui, né, até chegar no final. E aí a rigor você diz, essa linha tem tantos caracteres, né? E você vê que é a mesma coisa para cada linha, né? Aí essa outra aqui é para nós que programamos, né? Aí você tem a estrutura, você vai ter coisas com estrutura gramatical, mas você tem coisas com a estrutura do código, né? Então, você tem aqui, né, um operador aqui, né, que é um operador de decisão, né, um if statement, né? E ela vai detectar a estrutura do if statement, inclusive
detectar que o statement tem aninhamento, né? Então, você tem um primeiro if aqui, né? Tem a condição, aí aqui dentro, né? É o que está dentro do if, né? Poderia ter um else também aqui, né? Mas no caso aqui é só if, né? Aí tem um outro if que está dentro desse if, que tem outro, e esses aqui todos são ifs, né? Mas aqui é o que está dentro essa sequência de ifs aninhados, né? E ela detecta isso, né? Aqui também em código, né? É uma célula que detecta comentário, né? E aí é interessante porque assim aqui está pegando o comentário clássico de C, né? Que é você abre o comentário com barra asterisco, né? E termina com barra asterisco, né? E nota que também ela detecta, né? Aqui, por exemplo, dentro desse comentário tem um asterisco, mas não tem a barra, né? Então, não é um caractere só, ela precisou de 2 caracteres para definir o que é o começo e 2 caracteres para definir o que é o fim. E ela pega todos os caracteres aqui, né? Então, assim, dá para entender mais ou menos como ela entende, né, e representa a estrutura, né, do texto, né? E mais ainda aqui, quer dizer, não só essa aqui, quer dizer, ali a gente viu que, né, ela vê que a sequência de if está aninhada, né? Mas aqui ela está detectando, né, a tabulação. E, na verdade, para quem programa em Python, sabe que isso é fundamental, que se você errou a tabulação, você se ferrou, né? Para fazer a rima aí, né? Então, você vê que aí tem um nível, né, de indentação, né? Então, aqui tem uma indentação, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra, né? Então, realmente, ela pega tudo, né? Bom, então, com esse entendimento agora, a gente tem que ver, né? Assim, a gente viu mais ou menos como que ela aprende, mas agora a gente vai ver problemas que pode dar, né, no aprendizado, né? No aprendizado por gradiente descendente, né? Que é exatamente uma coisa que é comum a todas as redes, mas nessa rede é uma coisa mais sensível, né? Que é o fluxo do gradiente, o comportamento do gradiente nesse fluxo é mais sensível porque tem essa parte de recorrência e, a rigor, você não controla assim, quando começa, quer dizer, você sabe quando começa, mas não sabe quando termina, né? É igual a CPI, né? Bom, então, se você pega aquele modelo básico, né? O Elman RNN, né? O RNN padrão, né? Como é que é o fluxo do gradiente, né? Quer dizer, aqui você tem, né, o estado anterior, né? Tem o estado de entrada, né? Tem a matriz de pesos que você está treinando, tem a tangente hiperbólica e aí vai para o próximo, né? Então, você vai calcular, né, as derivadas parciais e tal, e da função de perda, né? E depois ter que fazer o fluxo do gradiente, né? Para fazer o backpropagation, né? Agora, nota o seguinte, a questão aqui, que é complicada, né, e que é o cerne da questão, é que essa matriz aqui, a WHH, né, ela vai, né, você vai ter que ter os gradientes aqui, você vai ter que ir multiplicando isso, né, de maneira recorrente, né? E aí a gente vai ver o que pode dar de problema quando você faz isso, né? Porque você vai, né? Você tem a parte forward, né? A inferência vem aqui, né? Aí você vai calcular, né? As derivadas parciais e tal. E aí quando você for voltar, quer dizer, você vai ter os pesos da matriz W que você quer aprender, né? O gradiente em relação a isso, né? E também, né? Que a tangente hiperbólica vai ser repetida. Você vai fazer isso várias vezes, né? E aí o que pode dar de problema? Se você analisar os autovalores e fizer uma análise de autovalores e autovetores, você olhar o valor singular aqui dessa matriz, o maior valor singular, né, que vai, de uma certa maneira, indicar o condicionamento da matriz e tal, né? Se o maior valor singular for maior que 1, né, é coisa de análise espectral, né, em termos de análise funcional, né? Quer dizer, você vai aplicar aquilo, você tem como se fosse um fator, né, que vai aumentar ou diminuir, no caso aqui está aumentando, e você vai aplicar aquilo
repetidamente, né? E você vai aumentando, 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 né? O gradiente, né? Que é o que você está calculando, e aquilo uma hora vai explodir, né? E se for menor que 1, né? Ele vai diminuindo, diminuindo, e uma hora vai desaparecer, né? E aí a gente fica com um problema que é filosófico, porque você queria que fosse 1. Mas se for 1, assim, o que você vai aprender se o gradiente é 1? É um negócio meio, né, filosófico, né? E aí, como é que se resolve esses problemas na prática, né? Esse primeiro problema do gradiente explodindo, a gente usa uma estratégia parecida com aquela do treinamento de usar truncar, né? Aqui a gente pode, na verdade, fazer clipping, né? Então, se o gradiente começa a ficar muito grande, você limita ali, né? Então, ele nunca vai explodir, porque se você testa, está maior que um certo limiar, eu vou fazer uma atenuação, ou vou truncar aqui e pronto. Então, isso funciona e funciona bem, né? Agora, esse aqui, né, do gradiente, né, ser menor que 1, né, esse aí não tem jeito. Essa arquitetura não resolve, né? Se chegar nesse caso, o gradiente vai desaparecer e aí você vai ter que meio que fazer uma gambiarra, uma coisa ali, né? Mas durante muito tempo isso foi usado e funcionava, né? Porque assim esse caso não acontece toda hora, etc., né? Mas se você quiser ter uma rede muito melhor, você vai ter que mudar a arquitetura, né? Então isso é a última coisa que a gente vai discutir aqui, até preparando para depois, quando for falar de outras redes, né? Então quais são as outras arquiteturas que a gente podia evoluir aí, né? As arquiteturas, na verdade, a base são duas arquiteturas, essa aqui, que é a GRU e a LSTM, né? Então, essa Gated Recurrent Unit, a ideia é o seguinte, é que você vai fazer um esquema que é para assim, domar o gradiente, né? Evitar que ele assim, desapareça e, ao mesmo tempo, vai melhorar aquela coisa também do gradiente explodir, né? E a ideia é que eles fazem o seguinte, isso é até mais fácil de entender quando você fala, eu vou passar para cá depois, esse LSTM. Esse LSTM é o acrônimo de Long Short Term, né, Network, né? Então, a ideia aqui, né, e esse gated também, é que você tem uns gates, então você põe duas coisas a mais ali na rede, que é esse R e esse Z, né? Então, é para você, assim, vai querer guardar mais uma informação que está vindo, né? E a outra você vai querer esquecer a informação que está vindo. Então, quando você explica o LSTM, né, assim, meio de maneira intuitiva, conceitual, você diz assim, esse long short term, assim, pode ter coisas que estão muito longe que você quer guardar porque ela foi muito importante, né? E pode ter coisas que são perto que você sabe que é irrelevante e você quer esquecer. Então, esses dois termos aqui, que na verdade são os gates, né, vão permitir que você assim, tenha um mecanismo de condicionar, né, o processo de aprendizado para não dar. Eu não vou explicar aqui a análise, que é uma análise toda detalhada, né, de como que isso faz com que o gradiente fique mais bem comportado e tal, né? Mas o processo é esse, né? Mas só queria também colocar uma coisa, quer dizer, esse negócio, esse long short term é uma coisa assim meio hand waving, né? Quer dizer, não é uma coisa que você diz, eu estou pegando a influência daquele negócio na posição tal para cá e tem o teorema tal. Assim, isso aí foi feito principalmente para resolver esse problema de fazer um treinamento melhor, né? E como assim, consequência, como subproduto, ele tem essa ideia que você consegue, né, ter um processo estocástico estacionário que ele mais ou menos, né, identifica coisas importantes, né? E assim modela um pouco melhor a coisa, né? E aí, então, assim, teve muito estudo com isso, né? O primeiro trabalho foi esse, né, do Gates Recurrent Unit, né? Depois teve outros trabalhos, por exemplo, esse aqui, né, do LSTM foi depois, né? E é muito parecido, né? E daí as pessoas começaram a tentar entender, assim, qual é a melhor arquitetura para essas redes recorrentes, né? Inclusive tem esse paper aqui
2017, que fez uma pesquisa, né, de testar várias e tal, mas a conclusão toda é o seguinte, que a melhor estratégia é essa que é usada no LSTM e no GRU, né? E tem versões diferentes que você muda um pouquinho uma coisa ali e tal, né? Mas a base é essa, né? Que é você controlar isso com esse mecanismo assim de você atenua coisas e dá ênfase a certas coisas, né? Bom, então como conclusão aqui, né? A gente viu que essas redes recorrentes permitem muita flexibilidade, né, na arquitetura, né, para aplicações diferentes, né, e que essa arquitetura básica, né, vanilla, né, elas são simples, mas não funciona muito bem por esses motivos todos que eu acabei de falar, né? E aí é muito comum, né, usar ou LSTM ou GRU, que tem essas interações aditivas, né, que realmente resolve o problema que era melhorar o fluxo do gradiente, né? E resolve esse problema aqui que assim, você controla o vanishing com essas interações aditivas, né? E a parte de o gradiente explodir, você usa o clipping, né? Ou um outro tipo de atenuação, né? E assim, a ideia toda, né, é que assim, nessa época aqui, né, que é um tempo atrás, né, assim, tinha um investimento muito grande, né, em descobrir as melhores arquiteturas, né, tanto em termos de efetividade quanto as mais simples que funcionavam bem, né? E também para isso acontecer, né, estudos para entender de maneira teórica e empírica, né, todo o processo, né? A gente aqui vê que já tinha nessa época um bom entendimento e foi assim, isso foi a base para o progresso subsequente, né? Mas tem uma questão que a gente vai começar a ver, né, na próxima aula, né, que quando a gente for falar de modelo de atenção, que nota que aqui a gente está sempre pegando, né, um contexto que é local e condicional, né? E aí a grande saída para isso foi ir para o outro lado, que é o que a gente vai ver na próxima aula, pegar modelos de atenção e depois usar os transformers e uma série de outras coisas, né? E isso que permitiu os resultados que assim disruptivos que a gente tem hoje em machine learning, né? Bom, é isso, gente. Eu vou desligar aqui a gravação.